Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula um dispositivo prático Briot-Ruffini. Auguste Briot, Charles Auguste Briot, nasceu na França, né? É um matemático. Nós não temos a fotografia nem o desenho, obviamente, do Briot, mas nós temos aqui uma pintura do Paolo Ruffini. Então esse aqui ele nasceu na Itália, né? E o Briot nasceu na França. Paralelamente, obviamente, eles desenvolveram esse estudo, não em conjunto, claro, né? Então vai ser um dispositivo prático que permite a divisão de um polinômio por um binômio da forma ax mais b. Exemplo, 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 dividido pelo binômio x menos 2. Se eu observar que isso aqui é um binômio e o expoente da variável é 1. Se o expoente fosse 2, não vem ao caso. Nós não vamos aplicar Briot-Ruffini para um binômio onde o expoente é 2, 3 e por aí vai. Sempre expoente 1. Então tem que ser dessa forma, ax mais b. Então, um exemplo aqui. Isso aqui é o dividendo, isso aqui é o divisor. Então nós vamos tomar a raiz do divisor. Então nós vamos pegar sempre o divisor e efetuar a raiz dele. Para efetuar a raiz dele, nós já vimos, basta igualar a zero, né? Em aulas passadas, quando se fala raiz de um termo aqui, ó, no caso x menos 2, que é um polinômio, né? Um binômio, basta igualar a zero. Aí você tem a equação do primeiro grau, sempre uma equação do primeiro grau, e aí você transporta o 2 para o segundo membro com a operação inversa. Então, inverso da adição, da subtração, adição. Sinal trocado, né? Então, x igual a 2. Essa é a raiz. Aí você faz uma cruz deitada, né? E coloca a raiz sempre nessa posição aqui, ó. Aqui você coloca a raiz do divisor. E aqui você vai colocar os coeficientes. Os coeficientes do dividendo. Isso aqui é o dividendo, ó. Então você vai lá, o 3, os menos 5, o 1 e o menos 2, você coloca eles aqui. Obviamente, esse polinômio é completo. Ele começa com o expoente 3, passa para o expoente 2, expoente 1 e a constante. Se estivesse faltando algum desses termos, você completaria com zero. Ok? Então, no caso aqui, ele é completo. Então, você coloca os coeficientes lá. 3, menos 5, 1, menos 2. Feito isso, você vai abaixar o primeiro coeficiente do divisor. Então, você pega este termo aqui, sempre o primeiro, e abaixa. Certo? Isso é uma coisa prática, igual andar de bicicleta. E aí, você vai multiplicar a raiz por esse termo que você abaixou e vai somar com esse termo posterior na parte de cima. Então, 2 vezes 3, 6. Somado com menos 5, 1. Então, de novo, 2 vezes 3, 6. 6 somado com menos 5, 1. Esse resultado você coloca abaixo do número menos 5. Aqui, ó, você coloca ele aqui abaixo. Está aqui. E agora você começa tudo de novo. Você vai tomar o primeiro termo, que é a raiz, né? E multiplicar por 1 e somar com o termo de cima. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E coloca ele imediatamente abaixo desse número 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Aí você coloca ele aqui. E aí você começa novamente, né? 2 vezes 3... 2 vezes 3, 6. Somado com menos 2 é igual a 4. Então, 2 vezes 3, 6. Somado com menos 2, 4. Colocou aqui. Quando você chega no último termo, está terminado o processo. Aí você dá um traço aqui, correto? No último termo, porque este valor aqui é o resto da divisão. Ele é o resto, sempre será o resto. E da esquerda para a direita, ou então da direita para a esquerda, você vem compondo um polinômio. Eu dou opção, eu prefiro da esquerda para a direita. Isso aqui é a constante, que é um número pelado, né? O 3 não tem variável. Esse 1 aqui é o coeficiente do x elevado à primeira. E esse 3 aqui, o coeficiente do x elevado ao quadrado. Sempre assim. Constante, sem o x, x1, x2, e se tivesse mais termos, x3 e por aí vai. Da esquerda para a direita. Pode ser da direita para a esquerda também. Eu faço a opção da direita para a esquerda. Questão de gosto, né? E o resto, número 4. Então está aí o q de x, que é o coeficiente, que é o resultado da divisão. 3x ao quadrado, mais 1x, mais 1. E o resto, 4.
você saber se está certo, você pega esse termos aqui, ó, esse polinômio, multiplica por x menos 2, soma com o resto, você encontra isso aqui. Outro exemplo, exemplo 2. 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2 dividido pelo binômio 2x menos 1. Então, cálculo da raiz do divisor. Então, isso aqui é o divisor. Nós vamos tomar 2x menos 1 igual a zero. Então, vou passar 1 para o segundo membro com a operação inversa. O inverso é subtração, é a adição. Então, se 2x é igual a 1, x é igual a 1 meio. Isso aqui é uma multiplicação, você passa dividindo. Essa é a raiz, que é meio. Aí você coloca na cruz deitada, né, a raiz aqui, que é meio. E aqui você coloca os coeficientes. O 2, o menos 3. Se observa que não tem x a primeira, eu completei com 0. E o menos 2. Então, em ordem decrescente. Ó, 3, 2. Não tem x elevado à primeira. Por isso que eu coloquei 0 no coeficiente dele. E aqui a constante. Então, sempre assim. Ó, esse 2 que é esse daqui. Esse menos 3 que é esse. Não tinha x elevado à primeira potência, tipo isso aqui. Ó. Aí completei com 0. E o menos 2. E agora, você vai fixar, você vai abaixar esse número 2 e multiplicar meio multiplicado por 2, e o resultado se soma com menos 3. Então, meio vezes 2 é igual a 1. 1 menos 3 é igual a menos 2. Então, cortei esse 2 com esse 2, ficou 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Aí eu coloco ele abaixo, aqui, ó, debaixo do número menos 3. Aqui, ó, aí ele aqui. E aí eu começo tudo de novo. Meio multiplicado por menos 2, somado com 0. Então, meio multiplicado por menos 2 é menos 1. Somado com 0 é menos 1. Aí eu coloco ele abaixo do número 0. E começo tudo novamente. Meio vezes menos 1 somado com menos 2. Então, meio vezes menos 1 é menos 1 meio. Menos 1 meio menos 2, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 por 2, 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 é menos 5. Então, menos 5 meios. Aí eu coloco ele aqui. Correto? A partir daí eu dou um traço aqui. E aí eu já tenho o meu quociente. Agora, detalhe. Todas as vezes que o coeficiente aqui for diferente do número 1 no divisor, ó, por exemplo, no caso é o 2, eu vou ter que dividir tudo por 2, que é justamente o denominador da raiz. Então, eu vou pegar os termos lá, ó, esse menos 1 que é a constante, aqui o menos 2 com expoente x1, e esse 2 aqui com expoente x2. Então, da esquerda para a direita, número pelato, que é o menos 1, menos 2x elevado a 1, e 2x ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, porque o coeficiente aqui é 2. Se fosse 1, eu não faria isso. Ok? Então, 2 por 2 é 1. 2 dividido por 2 é igual a menos 1, no caso aqui, ó, e menos 1 meio. Este é o quociente e aqui o resto. Então, se você multiplicar este polinômio por esse binômio e somar com esse resto, você vai encontrar esse dividendo aqui. Correto? Eu regravei essa aula, porque no exemplo anterior da aula passada, eu esqueci de dividir aqui por 2. Ok? Então, quem já assistiu a essa aula anteriormente, você me desculpe, mas aqui estava faltando esse 2. Por isso que eu regravei essa aula. Até a próxima videoaula.